O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e o que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho todo é uma novidade para nós. Tudo é novo. Jesus, com a sua ressurreição, nos revela, queridos, agora a verdadeira face de Deus, a verdadeira nobreza que Deus quer para todos os homens em Jesus Cristo, nosso Senhor. E é tão grande, queridos, e é tão maravilhoso essa vida nova, que muitos se esforçam para conquistar essa vida nova e praticar, viver. Mas muitos também ainda não conseguiram penetrar ou buscar, procurar essa vida nova. E hoje nós temos, queridos, o exemplo disso. Depois que Jesus realizou o milagre da multiplicação, ele embarcou, primeiramente os discípulos foram em uma barca para o outro lado do mar. Só que Jesus não estava nesta barca, mas viram Jesus andando por sobre o mar. E eles foram atrás de Jesus em outra barca, outras barcas. Mas aqueles que foram atrás de Jesus não foram dentro da barca de Jesus, dos discípulos, daqueles que acreditavam, viviam a experiência de Jesus como os discípulos. Eles foram em outra barca que não é a barca verdadeira. A barca verdadeira, queridos, é esta nossa aqui,
a Igreja de Cristo, a Igreja Apostólica Romana. É essa igreja, queridos, nós vivemos agora, todo cristão dentro dessa barca vive de fé. Vivem pela confiança em Deus. Vive agora pela entrega nas mãos de Deus. Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Mesmo com todas as consequências desta entrega. E é tão maravilhoso quem está dentro desta barca como nós, queridos. A você, querido irmão, que participa da rede de comunicação Nazaré, da rádio web. É uma mensagem de Deus dizendo: olha, vocês participam comigo e estão dentro dessa barca, a minha esposa, que é a igreja. É o próprio Senhor. E é por isso que Ele nos convida também, queridos, a superar muitas vezes aquelas ideias, aqueles apegos, aquela vida apegada ao mundo. Ele nos leva também e nos convida a andar por sobre as águas, queridos. As águas significam tudo isso que nós vivemos aqui, queridos, neste mundo. O cristão agora, ele anda por cima disso aqui, apoiado, sustentado pela fé em Deus. É como se uma pessoa tivesse doente, diria assim, essa superação. É como se uma pessoa tivesse com dificuldade. Ela chegasse diante de Deus e dissesse: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, em Ti confio e em Ti entrego. É esta, meus queridos, é esta fé que Deus espera de nós. Este é o verdadeiro alimento. A Eucaristia, meus queridos. O alimento de Deus é a fé, meus queridos. A fé em Jesus. A fé na sua igreja. E como é bom, queridos, como eu gostaria que vocês sentissem essa novidade. Porque essa novidade, essa verdade é que vai mudar, meus queridos, tudo em torno de nós. É o que vai mudar o nosso coração. É essa fé e essa verdade que é Jesus, é que muda o coração do homem. É pela fé, queridos, que vocês que procuram muitas vezes, como todos muito procuram, né, a cura do corpo, é pela fé que se encontra, meus queridos, o que nós procuramos. Basta, queridos, como Jesus diz, que acrediteis em mim. Quantas vezes diante de uma situação nós confiamos mais nos homens, confiamos mais no sistema e na organização deste mundo. Agora há pouco eu vi uma situação de uns jovens que pede dinheiro, que pede ajuda para os drogados. Estão aí pedindo, queridos, mas eles estão se apoiando neles mesmos, talvez, se apoiando nesse sistema do mundo, que garante para eles que pode resolver o problema. Não, queridos, nós como cristãos, católicos, apostólicos, romanos, nós confiamos em Deus, confiamos na sua igreja, estamos na primeira barca, esta barca dos discípulos de Jesus, queridos.
Procuremos, queridos, pedir a Jesus que revele, que abra os nossos olhos para vermos, meus queridos irmãos, essa maravilha que pertence a todos nós. Esse alimento, meus queridos, a fé. É por isso que Jesus diz: aquele que tem maior amor é aquele que dá a vida pelo irmão. Mas não é a vida, queridos, que nós estamos pensando. A vida é aquela fé que nós temos, que nós damos para o nosso irmão, e que vai dar vida no Espírito Santo. A igreja de Cristo é a igreja do Espírito Santo, queridos. O Deus faz morada agora no nosso coração. Confie, meus queridos. Você que está procurando, você que está buscando, confie em Jesus. Não tenham medo, meus queridos, diz o Senhor. Não tenhas medo, sou eu. Eu sou o vosso Senhor, eu sou o vosso Deus, eu sou o vosso Pai. Um pai nunca dá uma pedra quando o filho pede pão. Ora, se os pais não fazem isso, os pais humanos, muito mais o nosso Pai do céu nos dará o seu Espírito. Que coisa maravilhosa, queridos, é o nosso Senhor e a Igreja de Cristo, a primeira barca. É nela que nós estamos e é nela que nós vivemos e ficaremos para sempre com o Senhor. Se alimente, meus queridos, da Eucaristia. Acrediteis que o pão verdadeiro, o pão que dá vida, é a fé. Acreditar em Jesus, que Ele está vivo, presente na Eucaristia e na palavra, Sagrada Escritura. Nos alegremos hoje, queridos. Procuremos as coisas do alto. Não tenhamos medo, mas procuremos nos encontrar com Jesus, na fé. E vocês vão encontrá-lo, como nós encontramos agora, na Santa Missa, na Palavra e na Eucaristia. Que o nosso Senhor, com seu Espírito Santo, nosso Deus, nos ilumine e nos dê a graça de nos alimentarmos sempre com o verdadeiro pão, o pão do céu. Acreditar, o pão do céu é a fé em Deus. É este pão que dá vida e que dá salvação.